Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Mocelin, a gente vai começar o nosso curso de Noções de Física para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá? Antes de qualquer coisa, eu peço para você ir marcar sua presença deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, para você receber basicamente as notificações dos próximos vídeos desse curso. E também vou pedir um favor, lá no Instagram, entra nesse perfil @nerdtip. Tá? É o meu perfil onde eu coloco algumas dicas de física, matemática, química, enfim, coisas que podem ajudar até você nesse concurso, tá bom? Vamos para essa aula introdutória, vamos falar um pouquinho sobre o nosso concurso? Vamos lá. O que pede o edital? Né? O que pede esse edital de física que vem lá, Noções de Física? Ele tem 9 itens, tá? Eu deixei esses itens destacados aí. Cinemática, escalar vetorial, movimento circular, leis de Newton, as suas aplicações, trabalho, potência e energia, atrito, quantidade de movimento, impulso e colisões. Parece que é muita coisa. De fato, é muita coisa. Tem bastante formulazinha? Até tem. Se for ver, não são tantas, mas tem bastante formulazinha sim. Tá? É difícil o assunto? Não. Tá? E essa é a grande sacada. O assunto não é difícil. Aí para você, acho que 1 mês e meio é tempo mais do que suficiente de você mandar bem nessa prova. Desde que você tenha o acompanhamento correto, tá? Desde que você estude o material certo com a pessoa certa. Essa é a minha proposta, fazer isso. Por quê? A gente pode esperar de 5 a 7 questões dessa matéria de física na prova. Ah, Márcio, mas 5 questões é pouco. É pouco, mas pode fazer a diferença na sua aprovação. Pensa aí que todo mundo manda bem provavelmente em direito, porque o pessoal já está afiado, e física é uma matéria que, apesar de ter sido cobrada nos últimos concursos, as pessoas sempre ficam na dúvida se ia ser cobrado ou não, então sempre deixa para estudar meio que em cima da hora. Então, pessoal, estudar física, se você está afiado nas outras, faz diferença sim, tá? Porque pode vir de 5 a 7 questões que, querendo ou não, pode ser a sua classificação em jogo. E vindo 5 ou 7 questões, no máximo 7, mas é que vai vir 5 e 9 assuntos, significa que vai ter questão que vai abordar mais o assunto e é totalmente possível. E lógico que é possível e vai ser assim que vai ser cobrado. Tá? Então, uma forma deles esgotarem todo o assunto do edital é fazer questões um pouquinho elaboradas, tá? Que não são questões difíceis, mas que vão envolver mais de um conceito e você tem que estar sabendo interpretar bem o exercício, colocando assim, ó, opa, esse conceito é de energia, esse conceito é de força, eu resolvo isso dessa maneira para poder não perder tanto tempo na sua resolução da prova, tá bom? Então a proposta é essa. Como que a gente vai estudar então, né? Qual que é a proposta desse curso, que é um curso de graça, né? Aqui no YouTube, eu não sei se está vendo no YouTube, pode ser no Facebook também, enfim, mas vou considerar que está no YouTube. A gente vai ter aí uma aula por assunto. São 9 assuntos, então vão ser 9 aulas, mais essa que é a aula 0, são 10 aulas. Então a gente vai ter um total de 10 aulas e eu vou me esforçar ao máximo para colocar 2 aulas por semana, tá bom? Então a gente vai ter durante a aula a exposição da teoria e também alguns exercícios resolvidos. Essa primeira aula é um pouco atípica, a gente não vai usar muita matemática, não vai ter muito exercício resolvido, só uma discussão aí de um exercício lá para frente, que é um exercício sobre referencial e trajetória, que é bem bacana, que eu achei legal, que pode ser uma casca de banana para vocês. Alguns desses vídeos eu vou colocar uma lista de exercícios, que é uma média de 15 exercícios aí por assunto que tiver, e são exercícios de certo e errado para você já se acostumando com esse tipo de questão, enfim, nada tão difícil, tá? Você já deve estar acostumado com outras matérias a fazer isso. E tem também, né, para as pessoas que querem aprofundar, que querem realmente gabaritar, tá? A gente vai ter um grupo VIP no Telegram, tá? Eu vou deixar o meu contato do Telegram aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse de participar desse grupo VIP, pode me chamar, pode falar comigo, Márcio, eu quero participar desse grupo, eu quero ter um acompanhamento mais de perto, eu quero, enfim, mais esses exercícios, eu quero alguém para tirar minha dúvida aí, ó, 24 horas por dia. Esse grupo vai participar eu como professor mediador principal, mas vou ter pessoas ali que vão me ajudar também, tá? Mas esse grupo todo ele não vai ser um grupo gigante, né? Ele vai ter um número limitado de vagas, até mesmo para a gente dar a devida atenção para as pessoas que querem prestigiar o nosso trabalho, tá bom? Então aí fica a dica, tá na descrição do vídeo, meu contato, então caso você queira, corre lá e entre em contato comigo, valeu? Bom, vamos falar de física então. Aliás, antes de falar de física, matemática.
Ixi, Márcio, mas matemática é uma coisa, física é outra, tá certo? Só que a principal linguagem que a física usa para aí descrever os seus conceitos é a matemática. Então, algumas coisas de matemática você vai ter que saber. E quais são essas coisas? Eu escolhi as principais aqui, tá bom? As operações básicas, né, que é fazer conta, basicamente, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Algumas coisas de geometria plana básica, que são as áreas das figuras planas principais, um quadrado, um retângulo, um círculo, um triângulo, tá? Teorema de Pitágoras é importante também saber. Trigonometria, saber calcular um seno, cosseno, tangente, dos principais ângulos, né? Os ângulos notáveis, 30, 45, 60. Nada tão difícil assim, é bem tranquilinho, tá bom, pessoal? Equações do primeiro e segundo grau e proporções e regra de 3. Tudo isso, pessoal, apesar de não estar escrito no edital, para você conseguir resolver um exercício de física no nível que uma prova, igual a Sebrasp vai colocar lá, que é o antigo CESP, você tem que ter esses conhecimentos. E mais do que isso, não só com o número inteiro, com números que estão escritos em notação científica, com números que estão escritos em forma de frações, com números com vírgula, são os números decimais. Então, pessoal, saber matemática, esse basiquinho que eu coloquei nesse slide é extremamente importante. Márcio, eu não sei nada disso que você falou. Não se preocupe. Durante as aulas eu vou tentar assim descrever passo a passo o que está sendo feito, mas lembra que o foco principal das aulas aqui do YouTube não é discutir a matemática em si, mas a física, tá bom? Matemática, você vai ter que correr um pouquinho por fora aí, caso você esteja defasado no assunto, tá bom? E lógico, o pessoal que vai participar do nosso grupo VIP, a gente vai dar um apoio maior nisso também. Valeu? Vamos lá. Começando a aula propriamente dito. Física. Você aqui, nesse slide que eu adoro ele colorido, eu adoro coisa colorida, tá? Tem as divisões da física clássica, vamos dizer assim, né? Excluindo a física moderna. Você tem mecânica, termologia, ondulatória, óptica geométrica, magnetismo e eletricidade. Coloquei uma figura que representa cada uma das coisas, né? Adorei esse motorzão que tem aí, tá? Para falar da termologia. Mas enfim, não importa as outras coisas, o que importa pra gente é o que está marcado ali no canto, que é a mecânica, tá? Tem um carrinho de Fórmula 1 maravilhoso ali, a mecânica. E quando você for policial rodoviário federal, você vai ter que se preocupar com a mecânica do seu carro. Não é bem a mecânica do carro, mas vai ter que se preocupar com a mecânica da física, que estuda o movimento dos corpos. Lá você vai aplicar multa ou não baseado numa determinada velocidade que o indivíduo estava. Tá vendo? Velocidade é uma coisa que a gente estuda dentro da mecânica, tá? Então, assim, o edital veio basicamente só coisas de mecânica. Então, essa física toda que tá aí é a física do ensino médio. Mecânica é o que a gente aprende no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, é bem simplesinho, bem tranquilo, tá, pessoal? Não é nada demais, não. É bem fácil. E a mecânica, ela é dividida, pessoal, basicamente de forma didática, em 3 partes. Cinemática, dinâmica e estática. A cinemática, ela descreve o movimento dos corpos, tá? É a parte da mecânica que ela vai descrever o movimento dos corpos. E para isso não ficar vago para você, eu vou dar assim, uma definição do que é descrever o movimento. Descrever o movimento de um corpo é você falar, ser capaz de dizer instante a instante qual a posição, a velocidade e a aceleração que esse corpo possui. Qual é a posição, a velocidade e a aceleração que esse corpo possui. Se você tem essas informações instante a instante, e você, conhecendo a posição, fatalmente vai conhecer a trajetória desse corpo, você descreve esse movimento de forma perfeita, tá bom? Então a cinemática, o objetivo dela é esse, é você calcular posição, velocidade, aceleração, falar qual a trajetória desse corpo, instante a instante, tá bom? Essa é a preocupação da cinemática, você falar da geometria do seu movimento, tá bom? E a dinâmica, pessoal, a dinâmica, ela é o quê? Ela tenta explicar o porquê do movimento. Isaac Newton apareceu nessa época aqui, ó, da dinâmica, tá? Ele começou a falar de força, depois o pessoalzinho começou a falar de energia, tá? Quantidade de movimento, enfim. Isso é o que tenta explicar o porquê as coisas se movem, tá bom? Uma força causa uma aceleração que vai, enfim, você vai sacar o que eu estou falando na hora que a gente chegar lá. E por fim, a estática. Tá? A estática estuda o estado de equilíbrio dos corpos, tá? Mas eu entendo a estática, apesar de ela não estar bem assim explícita lá no nosso edital,
nada fala sobre estática. Eu acredito que a estática ela é um subconjunto ali da dinâmica, então a gente pode estudar a estática sem medo ali de estar estudando coisa a mais, porque eu acredito que a estática está dentro da dinâmica, que é um caso particular, um caso que a aceleração ali é zero, digamos assim, tá? Então é importante estudar estática também, aí por isso que eu vou colocar uma aula só de estática para vocês. Perfeito? E as principais grandezas físicas que a gente estuda na mecânica são comprimento, tempo e massa. Comprimento medido em metros no Sistema Internacional de Unidades, tempo em segundo e massa em quilogramas. Márcio, grandeza física? Você não tinha falado nada. O que é grandeza física? Você deve estar na dúvida, né? Já que eu falei, eu vou ter que explicar. Grandeza física é tudo que pode ser medido, tá? Você pega e mede alguma coisa, atribui um número para aquilo, ou seja, você faz uma comparação com uma unidade de medida através de um instrumento próprio para aquilo. Entendeu? E medir é comparar com algo. Então não ficou muito claro ainda não. Dá um contra-exemplo a mim. Tá, vou falar algo que não é uma grandeza física. A amizade que eu sinto por João. A amizade que eu sinto pelo João não é uma grandeza física, porque é algo que não dá para se medir. Não é algo que eu tenho um instrumento, eu vou medir o quanto de amizade você tem por fulano. Não é assim que acontece. Então isso não é uma grandeza física. Agora um comprimento é uma grandeza física. Eu tenho uma régua, eu comparo, eu vou medir um comprimento, eu comparo com o tamanho dessa régua, vejo lá o quanto deu, enfim, atribuo um número para aquilo. Pronto, fiz a medição, comparei com um padrão. Isso é uma grandeza física. Eu posso medir comprimento, tempo e massa. E são as principais coisas que vão aparecer, as principais unidades que vão aparecer aí para a gente trabalhar, que é metro, segundo e quilograma. São as principais grandezas físicas que nós vamos trabalhar na mecânica. Existem outras grandezas físicas, velocidade, quantidade de movimento, energia, mas são derivadas dessas, tá? Dessas três, tá bom? Você vai ver que as formulazinhas acabam formando essas outras, tá bom? Vamos lá. Já que eu falei unidade de medida, tem algumas unidades, algumas transformações que você vai ter que lembrar de cabeça. Eu coloquei tem que lembrar porque tem que lembrar mesmo. 1000 metros é igual a 1 quilômetro, 1 hora é igual a 60 minutos, 1 hora é igual a 3.600 segundos, 1000 gramas é igual a 1 quilograma. E essa última, que é importantíssima, é que você lembre que 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Márcio, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não tem problema, mas tenta entender o que acontece aqui. Andar 3,6 km em 1 hora é o equivalente a se você andar 1 metro por segundo durante 1 hora, tá? 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 km por hora. Pensa comigo, se eu estou andando 1 metro por segundo, em 1 hora eu tenho 3.600 segundos, eu vou percorrer 3.600 metros, que é a mesma coisa que 3,6 km. Então em 1 hora, andando 1 metro por segundo, eu percorro 3,6 km. Então essa transformação de velocidade, 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Essa é importante por quê? Porque vários exercícios eles exploram isso daí, tá? Você tem que fazer essa conversãozinha de km por hora para metro por segundo ou vice-versa. Então tem que saber. Uma regrinha de 3 depois resolve isso aí tranquilamente, mas você tem que lembrar dessa igualdade. 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo. Bom, e grandezas escalares e vetoriais? Já que eu vou ler de grandeza física, eu vou ter que falar para vocês de grandezas escalares e vetoriais. A principal diferença entre essas duas grandezas é o tanto de informação que elas necessitam para ficar muito bem definidas. Por exemplo, uma grandeza escalar. Olha, eu coloquei duas frases ali no canto, lá em cima. Ó. O carro andou durante 2 horas. O carro andou durante 2 horas inteiras. Eu sei o que é 2 horas. Não preciso de mais nenhuma informação. Não é que ele andou 2 horas tipo para a direita, 2 horas para a esquerda. Não importa. O tempo é 2 horas, eu sei que são 2 horas. A massa daquele indivíduo é 86 kg. 86 kg está muito bem definido, eu sei. 86 é maior que 84, que é menor do que 89. Tá, beleza, eu sei. Então não preciso de mais nenhuma informação sobre a massa. Não é 86 kg para a direita nem para a esquerda. Então, uma grandeza vetorial ela já tem essa necessidade de ter uma informação ou duas a mais. Por exemplo, o deslocamento da flecha foi de 3 metros. Mas foi 3 metros em que direção? Na direção horizontal. E qual o sentido da esquerda para a direita? O deslocamento da flecha foi 10 metros na direção vertical, de baixo para cima.
Então tá vendo que tem grandezas que exigem mais informações para ficarem bem definidas. É o caso de grandezas vetoriais, é o caso, por exemplo, de velocidade. Ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo na direção horizontal da esquerda para a direita. Eu sei exatamente o que está rolando. Agora você fala, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Como assim só 20 metros por segundo? 20 metros por segundo para onde? Né? Então sempre que surgir essa pergunta, para onde? Quer dizer que falta direção e falta sentido, você está perdido, então é uma grandeza vetorial, você tem que dar essa informação. Mas toda vez que a gente está falando de grandeza vetorial, tá vendo que eu estou falando precisa de direção, sentido? Isso geralmente a gente dá através de ângulos, né? Aí. Então, ó, uma direção inclinada, por exemplo, de tantos graus. Apareceu o ângulo na parada, vai aparecer seno, cosseno, teorema de Pitágoras, enfim. A gente vai tirar de letra isso daí. Já falei que vai ser necessário, tá? Mas saiba que mexer com grandeza vetorial, você vai precisar trabalhar com trigonometria, teorema de Pitágoras, um pouquinho de geometria, tá? É simples, nada impossível de ser resolvido. Valeu? Continuando, os conceitos básicos de física que a gente vai conversar aqui nessa aula, tá? É muito simples. Ponto, material e corpo extenso. Vou começar por isso daí, ó. Olha que carro bonito, um Ford Explorer. Você, policial rodoviário federal, vai comprar um, nem tem no Brasil isso daí, mas vai comprar um desse, tá? Carro bonito, maneiro, grande, tem dimensão, tem largura, comprimento e altura, tá? Dentro da física, pode ser que não seja necessário, por exemplo, quando eu estou estudando um movimento que esse carro faz numa estrada, pode ser que não seja necessário essas dimensões, eu posso simplesmente desconsiderá-las, tá? Por exemplo, esse mesmo carro numa pista, do jeito que está ali, ele está indo de uma cidade para outra, as duas cidades têm uma distância, por exemplo, de uns 500 quilômetros. Importa eu saber se o carro tem 5 metros de comprimento ou 6 metros de comprimento? Não importa, tá? Não importa eu saber isso, porque o comprimento que você está percorrendo, né, a distância que você vai percorrer em uma cidade a outra é muito maior. Então, na hora de você calcular o tempo que vai demorar de chegar numa cidade a outra, é diferente o tamanho do móvel que você tem. Se é um carro de passeio ou se é um ônibus, não importa, tá? Agora, se você está estudando alguma coisa e o movimento está ocorrendo, por exemplo, numa região limitada ali, vamos supor, dentro de uma garagem com esse carro, talvez saber as dimensões dele faça a diferença. Então é justamente essa ideia que separa a ideia de ponto material e corpo extenso. O ponto material, a dimensão dele no estudo, no contexto no qual ele está inserido, pode ser desprezado. Ou seja, esse mesmo carro que tem dimensões, quando eu estou vendo ele lá numa estrada, eu posso desprezar o tamanho dele, porque não vai fazer diferença para mim nos cálculos. Agora, se eu estou vendo ele manobrando dentro de uma garagem, por exemplo, opa, pode ser que um carro maior seja mais difícil aqui de manobrar, né? Pode ser que não entre, aquela coisa toda. Ou seja, nesse contexto ele é um corpo extenso. Ou seja, se você não tem, as dimensões elas não têm influência sobre o resultado final, ponto material. Toda a massa é concentrada num único ponto. Se, pelo contrário, as dimensões fazem diferença no seu resultado, corpo extenso. Exercícios de ultrapassagem, tá? Você está ultrapassando, você, policial rodoviário federal, está com sua moto ultrapassando um trem que está andando com uma determinada velocidade. O trem tem um comprimento considerável, tá? Então, o trem é um corpo extenso. A moto pode ser considerada um ponto material, tá bom? Show? Deu para entender a diferença dos dois? Bem fácil, né? Então, o mesmo móvel que num contexto é um ponto material, ele pode ser num outro contexto um corpo extenso e assim por diante. Quando a gente fala de movimento e repouso, a gente tem que falar necessariamente de referencial, tá? Porque o conceito de movimento e repouso é um conceito relativo. Relativo ao quê? Ao referencial que está observando o movimento, né? Referencial é, digamos assim, aquele que observa o movimento. Para ser bem simplório mesmo, tá, pessoal? Então, para eu falar que um corpo está em movimento e repouso, eu tenho que sempre falar assim, em relação a quê? Em relação a alguma coisa, em relação ao referencial. É o objeto, é o corpo que está enxergando o seu movimento. E como que eu falo, decido se o movimento, se você tem um objeto está em movimento ou repouso? Como que você decide? Você vai decidir assim, ó, se a distância desse objeto ao referencial escolhido está mudando com o tempo, se a distância do objeto ao referencial escolhido está mudando com o tempo, você está em movimento. Se essa distância não está mudando com o tempo, você está em repouso. Muito simples, né? Falar que está em movimento e repouso. Então, em relação à Terra, estou andando, minha posição em relação a um ponto na Terra está mudando conforme o tempo passa.
Então eu estou em movimento em relação ao chão. Agora pensa, duas pessoas caminhando lado a lado, com a mesma velocidade, eu conversando com ela, olhando para ela, andando, as duas com a mesma velocidade. E lado a lado, quer dizer que uma está em repouso em relação à outra. A distância entre elas não muda. Então, uma em relação à outra está em repouso, apesar de ambas estarem em movimento em relação ao solo. Deu para sacar? Conceito simples, né, de referencial, movimento e repouso, muito simples. Agora vamos falar posição, velocidade e aceleração. Posição, velocidade e aceleração eu deixei de outra cor porque a gente vai explorar muito isso aí nas próximas videoaulas. Mas eu quero que você entenda uma coisa, essa lógica aqui, ó, aceleração, velocidade e posição. Para você entrar em movimento em relação a um determinado referencial, você adquire uma aceleração. Essa aceleração faz com que você mude sua velocidade. Sua velocidade é zero, passa a ter velocidade, começa a mudar a sua velocidade. Então, e mudando a sua velocidade, você é capaz de alterar sua posição. Você se move. Você tem velocidade, então quer dizer que você vai se mover em relação a um determinado referencial e você vai mudar a sua posição em relação àquele determinado referencial. Então, a lógica é essa. Você quer se mover, então você tem que ter uma aceleração. Essa aceleração vai fazer você adquirir uma velocidade, essa velocidade vai fazer você mudar a sua posição. E mudando a sua posição, você vai desenhando a sua trajetória, que é o nosso último item. A trajetória é a junção de todas as suas posições, instante a instante. Tá? Então essa é a sua trajetória. Ela pode formar uma linha reta, pode ser uma curva, pode ser uma trajetória circular, enfim, não importa. Tá? O importante é que você vai estar mudando a sua posição e você vai estar desenhando a sua trajetória. Deu para sacar isso? Então a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo num exercício que vai comentar sobre a trajetória de um corpo. Que eu quero que você entenda, tá? Que pode ser a casca de banana sobre tudo isso que a gente falou. Show? Vamos lá? Vamos ler junto. Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A e um garoto. Então tem duas pessoas, um observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem. O trem está se movendo, você está lá paradão em relação ao trem. Você está dentro do trem, só que você está parado, né, dentro do trem. O trem está se movendo. Na estação sobre a plataforma está o observador B parado em relação à plataforma. Né? Então tem um cara lá na estação esperando e está paradão em relação à plataforma, vendo o trem se movimentar em relação ao chão. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima. Desprezando a resistência do ar, julgue os itens abaixo em verdadeiros ou falsos. Então nós temos 5 itens aí que a gente vai ter que falar se é verdadeiro ou falso. O observador A, que é o que está junto com o garoto, vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Então o que aconteceu? O garoto jogou uma bola para cima, correto? O A enxergou uma coisa e o B está vendo aquilo lá também. O movimento que ambos estão vendo está acontecendo ao mesmo tempo, evidente, só que cada um vai enxergar uma coisa, tá? É isso que é o ponto que eu quero chegar. Cada um dos observadores vão enxergar alguma coisa acontecendo para o mesmo movimento. O cara que está junto com o garoto jogou a bola não tem resistência do ar. Então o que acontece? Você só tem a ação da gravidade, tá bom? Então a bola subiu, ela vai descer, perfeito? Como não tem resistência do ar, essa bola que estava se movendo junto com o trem, lembra que em princípio a bola tem uma velocidade porque ela está se movendo junto com o trem, assim como o garoto está se movendo junto com o trem, apesar de estar parado em relação ao trem. O trem se move em relação ao chão. Então quando você joga essa bola para cima, essa bola não estava parada. Ela não vai, a partir do momento que ela descolou da mão do menino, ela não vai parar e o trem vai para frente e a bola fica para trás. Não, ela continua esse movimento, indo para frente junto com o trem. E se você não tem resistência do ar, nada dissipa essa velocidade nessa direção. Então o que acontece? A bola, conforme você joga ela acompanha o movimento do menino junto com o trem e quando ela cair de novo vai cair na mão do menino. Apesar do trem estar andando, indo para frente, a bola também vai, justamente porque você não tem resistência do ar, tá bom? Então o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. O observador B vê a bola descrever uma parábola e cair na mão do garoto. Uma parábola é aquele desenho meio côncavo, você vai sacar com uma parábola. Os dois observadores veem a bola se mover numa mesma trajetória. O observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. O observador B vê a bola mover verticalmente e cair atrás do garoto. Então são esses 5 itens. Vamos analisar aqui o que acontece? Então vamos lá.
Vamos para o primeiro caso, observador A. Você tem o trem, tem o garoto segurando a bola ali e o observador A. A gente está na visão do observador A aqui. O que o observador A vê? Você jogou a bola, pensa, é só se você se colocar no lugar do observador A. Você vai ver o quê? Isso daí. Então, voltando, ó, jogou a bola, cai na mão do garoto de novo. Você está vendo isso, ó, a bola sobe e a bola desce. Ou seja, o A vê uma trajetória vertical e a bola cai na mão do garoto. A bola não caiu para trás do garoto, não caiu para frente, a bola cai, ele jogou verticalmente a bola volta verticalmente na mão dele. Correto? Essa é a visão do observador A. E o observador B, que está lá fora, lá na estação, o que ele vai ver? O trem se movendo, olha só, o que ele vê? Ele vê isso daí. O garoto joga a bola, lembra que não tem nada para dissipar a velocidade dela, porque ela estava junto com o trem, então ela tem a velocidade do trem, então ela continua vindo para frente, o garoto joga a bola sobe e a bola desce, só que além de subir e descer, a bola ela vem vindo junto com o trem, junto com a velocidade do trem, correto? Por quê? Porque você não tem resistência do ar que dissipa essa velocidade, vamos dizer assim. Então o observador B ele vê essa parábola, correto? Então observe que o movimento que os dois estão vendo, tanto A como B, é o mesmo movimento. Porém, a trajetória são trajetórias diferentes, tá bom? Então aí, pessoal, o que eu quero que você entenda é o seguinte. A trajetória, ela depende do seu referencial, tá? Guarda isso. Então, o observador A vê a bola mover verticalmente para cima e cair. Algo que está com o garoto, ele vê justamente isso daí. Então, essa aí é certa, é verdadeira. O observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Verdadeira também. A última animaçãozinha nossa. Os dois observadores veem a bola se mover numa mesma trajetória. Não, o movimento é o mesmo, tá? Mas a trajetória que cada um enxerga é diferente. Um é uma linha vertical e o outro é uma parábola. Então, esse aqui é errado. O observador A vê a bola descrever uma parábola. Opa, o A vê uma linha reta. Já está errado aí. E cair atrás do garoto, aquele quer que você pense assim, opa, essa bola saiu da mão do garoto, ela perdeu velocidade e vai ficar para trás, o trem vai para frente. Errado isso daí, tá bom, pessoal? Tá errado as duas afirmações que ele está falando. O A vai ver uma parábola? Não, o A vê uma linha reta. O garoto não consegue pegar a bola? Você jogou verticalmente? Não, mentira, vai cair na mão dele de novo, a bola não vai ficar para trás. Então tá errado duas vezes. O observador B vê a bola se mover verticalmente? Não, o observador B vê a parábola. Então já está errado aí. E também não cai atrás do garoto, cai na mão do garoto. Então, questão errada. Então, conclusão importante, a trajetória depende do referencial adotado. Tá? Então, essa é a aula 0, essa é a aula introdutória. Nós comentamos algumas coisas, a gente falou um pouquinho do que vai ser preciso para você se dar bem durante esse curso, durante esse estudo, e falamos aqui alguns conceitos que para mim são fundamentais que você saiba, para você levar nas próximas aulas aí um entendimento perfeito do fenômeno físico associado a cada um dos movimentos que nós vamos estudar. Então, pessoal, aguardem a próxima aula. Se você gostou, deixa seu like, ajuda aí compartilhando esse vídeo para os colegas. E lembra lá, temos o grupo VIP. Meu contato está aqui embaixo. Se você quiser um aprofundamento, entre em contato comigo. Sinta-se à vontade. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo.